Fala galera, aqui é o professor Thaleson Reis e essa é a nossa segunda aula sobre o espaço rural. Na primeira aula nós conversamos um pouco sobre o agronegócio e a agricultura familiar e como esses dois processos de produção alimentícia influenciam na economia brasileira e também a nível mundial. E hoje nós vamos conversar um pouco ainda sobre essas mesmas questões, sobre questões como a expansão da fronteira agrícola, que se remete a problemas também ao campo e também alguns movimentos do campo, alguns movimentos sociais. E vamos lá a nossa aula de hoje. E hoje nós vamos conversar primeiramente sobre a expansão da fronteira agrícola, que vai se remeter principalmente ao avanço da agricultura que vai do centro-oeste para o norte, ali para a região da Amazônia. Isso porque atualmente o Brasil vive esse processo de expansão da fronteira agrícola, que principalmente se concentrava ali no centro-oeste, que é onde é predominante a vegetação cerrado, e agora parte para o norte, onde se encontra principalmente áreas da floresta amazônica. E esse aumento, essa expansão dessa fronteira agrícola, ele vai se basear principalmente na questão da compra de terras ali na região da Amazônia, e muitas vezes vai acontecer o desmatamento ilegal, que é um problema muito sério aqui no país. E mesmo com as fiscalizações de órgãos competentes, de órgãos que são responsáveis por essas áreas, o desmatamento ele diminuiu por um tempo, só que nos últimos anos ele voltou a ter um crescimento exponencial e por isso se torna um problema essa questão da expansão agrícola. Além das partes econômicas, também pode gerar problemas para o meio ambiente. Então, por isso deve ser um tema muito debatido ao longo dos anos. Então, como nós falamos, essa questão da expansão da fronteira agrícola, ela vai gerar alguns problemas. E o primeiro problema vem ser justamente a expansão e a derrubada de florestas. Isso porque nós podemos ter como exemplo o Cerrado, ali no centro-oeste, que é onde se concentrava principalmente o agronegócio, onde ainda é a sua maior concentração, só que agora está avançando para a região amazônica. Isso porque o Cerrado, devido a essa expansão agrícola, ele teve cerca de 80% de todo o seu território devastado e derrubado apenas para o uso do agronegócio. E agora, devido à falta de espaço no Cerrado, então as pessoas estão avançando mais para o norte, mais para a área da região amazônica. Uma outra questão muito importante é a questão dos latifúndios, ou seja, as grandes áreas que são de propriedade de apenas uma pessoa ou um grupo familiar. Isso porque, devido a essas grandes áreas que se concentram na mão de pequenas pessoas e também pelo fato do agronegócio ser geralmente a monocultura, ou seja, somente um tipo de plantação, então isso vai gerar um problema porque vai ter poucas diversidades de plantação e também povos originários vão ficar sem espaço, que daí vai gerar também um problema chamado disputas por terras, essas brigas que existem no campo. E há também um terceiro problema. Esses latifúndios, eles vão basear sua produção principalmente na monocultura, como eu citei anteriormente, que é de somente um tipo de produção, e são mercados voltados para exportação. Então, grande parte do que é produzido aqui vai para outros países, vai para o mercado externo. Então, isso vai se concentrar principalmente na mão de uma pessoa. São riquezas que ficam geralmente nas mãos de poucas pessoas e não gera uma certa circulação de capital pelo país. Então, já vai ser um problema, porque não vai ter uma certa diversidade de produções alimentícias para abastecer o mercado interno e também o capital não vai girar na mão de muitas pessoas. Então, isso vai gerar um déficit financeiro aqui no país. Ou melhor, não vai haver um crescimento exponencial aqui internamente no país. E um outro problema que nós temos com a questão do agronegócio, com a questão da expansão da fronteira agrícola, é justamente os conflitos por terra, principalmente por moradores de terras indígenas e povos originários também, comunidades originárias como o povo quilombola, que vivem em assentamentos e etc. E nós entramos numa questão chamada conflitos por terras. Tem essa questão das terras indígenas, isso porque há uma constante briga entre povos indígenas e donos de grandes latifúndios, porque
vai se dar conflitos, por exemplo, conflitos armados por disputa de territórios. Isso porque muitas vezes os indígenas não querem perder a sua área onde eles já viviam, e também os latifúndios, os grandes produtores, os grandes detentores de terra, eles não querem perder terras. Então daí gera um conflito que é muito conhecido no Brasil, principalmente ali na área centro-oeste, onde o agronegócio já tem um certo predomínio, e agora com a expansão agrícola tem vindo uma certa ocorrência desses conflitos, tanto aqui na região amazônica, aqui no norte do país e também no nordeste. Por exemplo, aqui no Maranhão nós temos muitos casos de conflitos por terra entre pessoas donos de grandes propriedades e indígenas. E vale ressaltar que muitas vezes esses donos de latifúndios, eles invadem terras indígenas e daí são gerados esses conflitos. E eu vou citar para vocês aqui o que é o conceito de terras indígenas, que é justamente pela Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. A Fundação Nacional do Índio, FUNAI, considera terra indígena uma porção do território nacional de propriedade da União, habitada por um ou mais povos indígenas, por eles utilizada para suas atividades produtivas, imprescindível à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e necessária à sua produção física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. E como resultado dessa concentração fundiária, que ela vai agravar alguns problemas relacionados à miséria e a desemprego, à fome no campo, surgem como resposta a esse cenário alguns movimentos sociais do campo que reivindicam justamente o acesso das pessoas à terra. Entre esses movimentos sociais, nós temos um que é muito conhecido a nível nacional, que é o MST, que é justamente o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que eles vão reivindicar justamente o direito a essa terra, ou seja, áreas que não são utilizadas, então eles vão reivindicar a democratização e acesso a essas terras. Eles vão, através da reforma agrária, ou seja, as pessoas que não possuem terra também devem ter direito a uma pequena parte da terra, justamente para produzir os seus bens e os seus negócios. E além do MST, existe também uma série de outras ONGs que vão justamente reivindicar o acesso de povos originários também, como os povos indígenas, também povos quilombolas, que devido a conflitos por campo são retirados dos seus locais originários através de conflitos pelas terras com os grandes produtores de terra, com os latifúndios. E uma outra questão muito importante é sobre a agropecuária e o meio ambiente. Isso porque essa grande produção agropecuária, ela vai utilizar muito de recursos naturais, como a água, também tem o uso de agrotóxicos, que é justamente para dar um certo aprimoramento, para dar maior resultados nas produções. Então eles vão utilizar agrotóxicos e isso vai dar certos danos ambientais, isso vai causar problemas ao solo, vai causar contaminações de águas e uma série de outros fatores. Então, todas essas questões ambientais com a agropecuária é algo que deve ser muito debatido e muito questionado também, principalmente o uso de agrotóxicos. E também o uso da água, porque eles precisam irrigar a plantação, então tem uma certa utilização de bastante água, tanto que, como a gente já falou em algumas aulas, a agropecuária é responsável por praticamente 70% do uso de água no mundo. Além disso, o uso das máquinas pesadas que são utilizadas para o cultivo e também que são utilizadas nas produções agropecuárias, elas vão gerar um processo chamado compactação do solo, que vai principalmente causar a erosão do solo, ou seja, o desgaste do solo. E como resposta a esses processos que geram danos ambientais do agronegócio, já surge também alguns movimentos, algumas práticas sustentáveis, que são justamente o modelo de produções onde eles não vão utilizar agrotóxicos, onde eles não vão utilizar maquinários pesados e vão utilizar técnicas mais antigas, justamente para evitar esse tipo de danos ao meio ambiente. Só que esses produtos orgânicos, como são chamados, eles são de difícil acesso e os preços também são bem diferentes dos produtos do agronegócio, por exemplo. Então é um produto que ainda não tem grande acesso à maioria da população brasileira. Então, galera,
Essa foi a nossa segunda aula sobre o espaço rural brasileiro e eu espero que vocês tenham gostado. Mas antes de sair, eu peço aí que vocês deixem o seu like, que vocês se inscrevam no canal e que também ativem o sininho das notificações. Até a próxima!